Uma mensagem que é uma das que eu mais amo ministrar. Eu tenho tido o privilégio de ministrar essa mensagem em alguns lugares diferentes. E é muito curioso, porque eu raramente repito mensagem. Dizem que uma mensagem só fica boa depois que você prega 13 vezes. Por que 13? Eu não sei, mas foi o que disseram. Ou seja, eu nunca preguei uma mensagem boa na minha vida. Porque eu acho que o máximo que eu já repeti uma mesma mensagem foi 4 vezes. De verdade, eu nunca preguei 5 vezes a mesma mensagem. Mas essa é a 5ª vez que eu vou ministrar. E ministrei ela a última vez sábado passado. Fui chamado pela Semana de Avivamento da cidade aqui do lado, Piraquara, para ministrar no Café dos Pastores. E a primeira vez que eu fui chamado a ministrar uma mensagem nessa temática foi lá na Igreja Batista Alameda, em Santa Felicidade, do pastor João, que é um grande amigo meu, é o meu pastor formador, ele quem me lançou para o ministério, caminhou comigo no meu período de seminário, me ordenou pastor. Foi ele quem eu sucedi no Ministério de Juventude e ele continua sendo no meu coração o pastor, para mim e para Camila, ele e a Débora, pastora Débora também são muito especiais. E ele me chamou para ministrar num culto do amigo ano passado. E ele me mandou uma mensagem e eu vou aqui, fazer uma propaganda de mim mesmo. Raramente eu faço isso, mas eu vou fazer. Ele falou assim: eu só pensei em você porque você é meu amigo de verdade. Eu falei: nossa, aquilo tocou no meu coração. Eu falei: nossa, então eu preciso pregar uma mensagem que honre esse chamado, esse convite. Eu me senti muito especial. Eu sabia que de alguma forma eu era, mas ali eu me senti muito especial, me senti muito amado por aquelas palavras. Então é uma mensagem que eu trabalhei com muito carinho. E eu queria ministrar sobre a igreja hoje a primeira vez. Já ministrei na juventude uma vez, eu acho, agora não tenho certeza, mas acho que sim. E quero ministrar a primeira vez agora no domingo. E antes, hoje, para quebrar um pouquinho a ordem do protocolo que eu sigo, pessoal, não é regra, é meu mesmo, de ler o texto e depois orar, hoje nós vamos orar e depois ler o texto. Você pode fechar os seus olhos? E com muito carinho eu te peço, coloque a mão no seu coração. Você pode repetir essa oração? Senhor Jesus, eu abro o meu coração, preparando-o como terra boa, para receber a semente do Evangelho. Que a Tua palavra semeie em minha vida e frutifique, para que o Senhor se alegre e eu desfrute da Tua bondade. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 14, vou ler até o 18, vou ler até o 21. Primeiro livro de Reis, 19, verso 14. Aqui fica um ensinamento grátis. Não é Primeira Reis, é Primeiro Reis, porque não é uma carta, é um livro. Então, a concordância no português nos convoca a dizer Primeiro Reis e não Primeira Reis. As cartas escritas por Paulo, como por exemplo, Primeira e Segunda aos Coríntios, é no feminino porque é carta. No Antigo Testamento não é carta, é livro, então é no masculino. Curiosidade, fecha parênteses. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 14, está escrito: ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também pulei uma linha. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú,
Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: deixe-me beijar o meu pai e minha mãe, então o seguirei. Elias respondeu: vá e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e o sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne e deu ao seu povo, e eles comeram. Então se levantou, seguiu Elias e o servia. Agora eu quero que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, verso 1. Está escrito: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar de Jesus, onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos o admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Agora deixa eu orar por você. Amado Senhor, fala conosco nessa noite mais uma vez. Clamamos ouvir a Tua voz, porque nós Te amamos e queremos sim ser moldados pela a Tua palavra, que é verdadeira, ela é fiel, ela é viva e eficaz, e nós clamamos que o Senhor nos transforme, nos conduza à Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, o título da mensagem é o dom da amizade. Vamos ao contexto do primeiro texto. E eu já vou conectar tudo para você. Sei que você deve ter ficado falando assim: mas ué, o que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos chegar lá. Vamos ao contexto do primeiro texto. O livro de Reis, ele narra a história do maior profeta do movimento profético, da escola profética do Antigo Testamento, que é Elias. Isso é sinalizado com muita clareza quando Jesus ele sobe ao monte e experimenta, vive a experiência da transfiguração. Quantos estão familiarizados com essa experiência? Aquele momento que Jesus sobe o monte, aí aparecem mais 2 caras no meio da glória ali. Um é Moisés e o outro é Elias. Moisés, o primeiro, representando a lei. Elias, o segundo, representando os profetas. Então, a gente vê que Elias, ele tem um lugar de destaque no movimento profético. Ele não foi o primeiro, não foi o último, tampouco é um profeta escriturístico, no sentido de ter escrito livros. Se nós formos olhar, Isaías é o profeta que tem a maior porção escrita na Bíblia, mas Elias não tinha esse livro escrito por ele. Mas o livro de Reis, que ele é considerado um escrito, ou seja, um livro histórico, ele narra a vida desse grande profeta em Israel, o profeta Elias. E ele havia tido uma grande experiência, e ele era um cara um pouco estranho, até mesmo para aquele povo naquela realidade. Hoje nós olharíamos para ele, ele seria um cara assim, meio ninja, aquele cara que aparece do nada e some do nada. Ele vem sem avisar e vai embora com menos aviso ainda. Tanto que as pessoas tinham esse receio, eles tinham quase que uma mística ao se encontrar com Elias. Pode ser que ele apareça, pode ser que ele desapareça, ele não anuncia, não tem ninguém tocando a trombeta, não tem um cara vindo falar: Elias vai aparecer aí.
ele aparecia conforme o sopro de Deus, conforme a direção de Deus, fazia a vontade de Deus, e normalmente eram coisas assim absurdas, como, por exemplo, ele dá ordem aos céus: não vai chover em Israel. E sabe o que acontece? Não chove. Por 3 anos e meio, não cai uma gota, a Bíblia diz, de orvalho sobre a terra. Então você está entendendo quem era esse cara? Você está entendendo por que as pessoas achavam ele estranho e tinham medo? Porque ele falou que não ia chover. E não é assim, não vai chover na estação da seca. Ele falou que não vai chover até que eu ore dizendo de novo que vai chover. E não choveu. E eu quero começar a contextualizar a partir do momento em que ele vai terminar esse período. Está acabando o período de seca que Deus determinou para o povo de Israel. E Elias, ele aparece para um cara chamado Obadias. Não é o profeta. Ele era um servo do palácio que, apesar de servir ali ao rei, que era um homem iníquo, nós conhecemos ele, chamado de Acabe, o marido da grande e terrível Jezabel, a personificação da manipulação, quase que um espírito imundo. Quando a gente olha por como Apocalipse retrata Jezabel, é quase um espírito imundo de tamanha maldade, malignidade, manipulação que essa mulher trouxe sobre o povo. Contaminação, porque ela bancava profetas pagãos, aos Baalins, que eram esses ídolos que se materializavam por meio de postes. Então, tinham ali 450 profetas de Baal bancados por Jezabel e mais 400 profetas de Azera, ou Azerá, eu não sei qual é a tônica da palavra ali, mas era ser uma versão feminina de Baal, que também era representado por um poste ídolo, ou seja, 850 bancados como parte do que seria um protoclero daquele reinado. Então, você sabe que fugiu a palavra, quando aquele povo do rei, não é o clero, é a corte, não é, me fugiu, mas é a parte da corte ali do rei, essa parte. Eles, não é isso, é que tem o clero e tem, falem mais alto, gente. A nobreza, obrigado, é isso aí, ó, viu? Eu sabia que a resposta estava no meio do povo. A nobreza ela custava muito caro desde a época de Davi, mas principalmente a partir de Salomão. Os impostos subiram muito na época do reinado de Salomão, vocês sabem por quê? Por causa da quantidade de mulheres, a família ficou gigantesca. Porque além das mulheres, tinha as concubinas, e aí tinha um monte de pensa no grupo, que era sustentado, eles não trabalhavam, nobreza não trabalhava, eles eram sustentados pelos impostos. Então, já tinha todo o custo da nobreza, e Jezabel, como uma princesa pagã, ela veio de outro povo, casou com Acabe, ela sustentava com o dinheiro do povo de Israel, do povo de Deus, 850 profetas de falsos deuses, e ela inculturou no meio daquele povo o culto a esses deuses. Então, já se tornou uma prática comum no meio do povo de Deus, era uma desgraça, um paganismo generalizado no meio do povo de Israel. E não só Acabe foi esse cara, mas o pai dele, a Bíblia diz que o pai dele já era ruim também. Então ele só piorou a situação, e quando se casa com Jezabel, aí que a coisa descamba mesmo. E Elias, ele é profeta nesse contexto. E é por isso que Deus falou para ele: ore e diga que não chova. E veio o juízo de Deus sobre a nação de Israel, e não choveu sobre a terra. Irmão, uma sociedade majoritariamente agrária, não choveu, passa sede, é isso? Mais que isso, passa fome. Não choveu, não tem colheita. O grão não germina. A vide não dá o seu fruto. A oliveira seca.
E a Bíblia narra, um pouco antes, nesse mesmo texto, um pouquinho atrás, narra que havia uma fome extrema. A palavra que a Bíblia traz é extrema em Israel. Ao ponto que até o rei foi trabalhar. Há uma narração de que Acabe saiu junto com Obadias para procurar capim, para tentar salvar os cavalos, os animais do estábulo. Pense a situação precária. E aí, Obadias vai para um lado para procurar capim, Acabe vai para o outro para procurar capim, para tentar salvar os cavalos do estábulo. E nisso, o profeta ninja, Eliseu, aparece. E Obadias, lembra que eu falei, ele era um homem temente ao Senhor. E ele fez uma peripécia. Ele escondeu em 2 grupos de 50 profetas, homens de Deus, que não se dobraram aos falsos deuses. E ele alimentava eles com pão vindo do palácio. E ele sabia quem era Elias, e ele falou para Elias, eu sei quem é o Senhor. O que eu fiz para você aparecer para mim? Aí Elias fala, vai até Acabe e diz que Elias está aqui. Estou intimando ele, vamos ter uma conversa aqui, olho no olho. Aí Obadias fala assim, eu pequei, você quer que eu morra? Porque ele mandou um monte de gente atrás de você. Tá todo mundo te procurando. E quem não te encontrou, ele mandou matar. Se eu chegar para o rei agora, falar que você está aqui, e a hora que eu voltar, Deus te mandar para outro lugar, você some daqui, aparecer em outro lugar, ele vai cortar minha cabeça. Não vou falar, não. Aí ele diz assim, tão certo quanto vive o Senhor dos Exércitos, eu estarei aqui. Vai chamar Acabe. Bom, então agora, ufa, então dá. Então vamos. Ele vai lá, chama o rei, e aí Acabe já chega peitudo. Você é o cara que está perturbando Israel. Ele fala, o que perturbando Israel? Você está maluco? Você que está perturbando, você e a casa do teu pai. Seus pagãos sujos. Olha o que vocês fizeram com o povo. Manda vir. Todos esses profetas safados que Jezabel está bancando. Tudo falso, tudo de ídolo, morto. Manda vir. Os 450 e mais os 400. Manda vir, vamos lá no Monte Carmelo. E chama o povo. Que agora a gente vai, um UFC em horário nobre. Bora lá. E aí eles vão para o Monte Carmelo. Eu imagino que o louvor que Elias devia estar ouvindo é Eyes of the Tiger, aquele do Rock Balboa, sabe? Ele foi lá estralando o pescoço, subindo as escadas de Filadélfia, assim, pronto para aquele confronto. E aí ele fala, vamos fazer uma disputa aqui. Faz o que vocês quiserem. A dança da chuva de ré, de ponta cabeça. Faz aí, vamos ver. Quem fizer descer fogo do céu é o Deus verdadeiro. Distribui pipoca para o povo, assiste aí, vamos lá, entretenimento. E aí o povo está tudo assistindo ali a situação e eles começam. E ora, e faz as rezas deles, e dança, e capota, e começa a se cortar. E aí Elias, você vê como o povo de Deus é um povo muito, muito sério. Assim. Ele fala, será que eles não estão dormindo? Grita mais alto. Você vê que ele mantém a solenidade, o profeta. Né? Não tira a beca para nada, pastor. Não, vai que eles tiraram férias. Mais alto, vai, grita. Ele começa a debochar daqueles profetas. E eram 850 coordenados ali, e o povo lá esperando, e nada. Até que chega uma hora que Elias fala, chega dessa palhaçada. Vamos acabar com esse negócio. Minha vez. Monta o altar aqui, 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Põe o cordeiro, mas agora molha. Espera aí,
cava um buraco ao redor, uma valeta, molha até encher a valeta de água. Irmão, lembra que tinha 3 anos e meio que não chovia, eles jogando água num altar, um negócio seco. Eu penso, o povo você com a boca seca. Ele falou assim, me molha também. E eles vendo tudo aquilo, do tipo assim, eu vou matar Elias. O cara está jogando água fora. Eu vou matar esse profeta. E os falsos profetas deviam estar falando assim, se lascou, a gente passou vergonha, mas esse cara está fazendo raiva no povo. E aí Elias, ele ora. Senhor, para que o povo saiba que há Deus em Israel. E a Bíblia narra que desceu fogo do céu e consumiu aquele altar. O fogo evaporou a água da valeta, consumiu tudo. Faz a fila. Elias tira a espada. Eu não sei, a Bíblia não deixa muito claro. Eu não sei se com ajuda ou pessoalmente. Penso eu que pessoalmente. Mas pode ser que ele tenha tido ajuda. Faz a fila, 850. Pega a espada. E a Bíblia diz que ele matou a fio da espada 850 dos profetas que Jezabel estava bancando. Na sequência, não vou até essa parte, mas na sequência, ele vai orar, Deus manda ele mandar chover de novo. E aí tem a experiência lá, é muito legal, siga a leitura depois, e chove mais para frente. E diz que ele tem que correr, porque senão a chuva vai vir tão forte que ele não vai conseguir descer de onde ele estava lá. Ele tem que dar uma corrida forte. Mas tem uma situação bem interessante aqui nesse meio, entre o Monte Carmelo e voltar a chover, que é o que a gente leu aqui. Elias teve a maior vitória ministerial da vida dele. Talvez uma das grandes vitórias, as mais emblemáticas, que dão origem à música até hoje. Tamanha glória manifesta naquele monte. Aquele homem sozinho, esquisitão, meio ninja, meio ermitão. Ele teve a maior vitória do ministério dele. E aí, Jezabel fica sabendo o que aconteceu. Imagino que ela deva ter ficado maluca com Acabe. Seu banana, você deixou ele fazer isso. Você que é o rei, vou ter que ir lá. E aí ela fala assim, ó, amanhã você vai estar morto. Irmão, ele tinha matado 850 profetas diante de um povo que estava celebrando o Senhor novamente. Eles viram o poder de Deus. Uma mulher ameaça ele e ele fica com medo. Não quero diminuir isso, já vou explicar. E a Bíblia diz que ele vai e anda 1 ou 2 dias na direção do deserto. Agora me fui, 1 ou 2? 1 ou 2. Não tem mais muita diferença. Mas ele andou na direção do deserto. E ele vai para uma caverna. E ele pede para o Senhor a morte. Ele fala, Deus, já deu para mim. Esse negócio de ser profeta, ministério. Essa vida aí, dá não. Não sei mais o que eu estou fazendo aqui. Eu quero morrer. O Senhor me leva. Aí ele dorme. Vem um anjo da parte do Senhor. Os corvos, ou o anjo, agora me deu uma confusão porque são 2 situações. Mas acho que foi o anjo que serviu ele pão, água. Ele acorda e ele ouve a voz do Senhor. E aí Deus fala com a gente, foi o que a gente leu. Deus falando com ele. Ele fala, olha, vai e unge fulano, 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 porque você ainda tem um monte de coisa para fazer, você não vai morrer não.
E eu quero trazer o destaque para quem ele foi ali na sequência ungir, que foi Eliseu. Um homem que estava exaurido, exausto, esgotado, mesmo tendo tido sucesso, ele perdeu a capacidade de celebrar, de saborear a vitória. Porque ao final do dia glorioso, diante dos holofotes do Monte Carmelo, ele estava sozinho. O grande profeta do Antigo Testamento. O cara que não morreu. Porque esse é o final da história dele. Leia e você vai ver. Ele foi de Uber Fire para o céu. Tem o Uber Fish, que é do Jonas, e tem o Uber Fire, que é o do Elias. Não morreu. E ele aparece depois vivo na transfiguração. Esse cara pediu para morrer. Por quê? Porque mesmo depois da maior vitória da vida dele, e aqui, meus irmãos, comece a aplicar já na sua vida, não precisa ser ministério, pode ser a maior vitória da sua vida. A verdade é que nós somos seres relacionais e que se nós estivermos sozinhos, ainda que vençamos a maior das vitórias da nossa vida, se nós não tivermos com quem compartilhar essa jornada, há um sério risco de sofrermos como Elias sofreu, um esgotamento, porque não tenho com quem compartilhar o peso da minha vitória. Às vezes a gente pensa que andar junto é para um momento ruim, porque é isso que mata a gente. Mas o que a gente vê é que muitas vezes é o peso do sucesso, ou o peso de se alegrar sem ter com quem compartilhar, é que mata de verdade. É o que faz a gente querer morrer, é o que tira o prazer da vitória. Irmão, quantas vezes eu e você, vem comigo bem de pertinho assim, eu e você, admite aí, a gente colocou a nossa expectativa de uma alegria numa circunstância. Se aquilo acontecer, se aquela promoção vier, se esse aumento vier, se eu conseguir comprar esse carro, se eu for sorteado nesse sorteio do Shopping Paládio e ganhar o carro, aí eu já pensei isso. Aí eu vou, sabe? Eu lembro, e aqui compartilhando, eu lembro quando eu era um jovem seminarista, e compartilhando os meus sonhos com o Senhor em oração, e era muito genuíno, de verdade. Eu coloquei 3 sonhos como pregador que eu queria realizar. Falei, Senhor, eu gostaria muito de pregar nessas 3 igrejas, aqui em Curitiba. Eu não tenho nenhum medo de falar, igrejas irmãs, pastores meus amigos, é na PIB, na Alcance e na primeira quadrangular. Falei, Senhor, eu não quero pregar fora, eu não tenho interesse de ir fora da cidade, que eu acho mais fácil pregar fora da cidade. Mas eu queria muito ter o prazer, o privilégio, a honra de ministrar nessas igrejas. Isso eu era um jovem seminarista. E irmãos, aconteceu muito antes do que eu imaginava, já passou, já aconteceu há anos. Mas sabe que quando isso aconteceu, não mudou nada na minha vida. Eu voltei para casa e o que me deu prazer não foi eu ter chegado e falado assim, preguei na PIB, preguei na IEQ, ou preguei na Alcance. Irmão, só para vocês terem uma ideia da experiência, fui ministrar na Semana de Avivamento 2021, ou 22, acho que 21, 22? Acho que 22 então, fui ministrar em 2022. Aí o pastor Marciano, que é o pastor da Alcance, ele sobe antes, ele fala assim, nesse púlpito pregam grandes homens como o Luciano Subirá, e começou a citar um monte, eu falei, meu Deus do céu, e eu falei, olha a introdução que ele faz, me complicou. Mas no final, sabe o que é que mais me alegrou? Não foi ter pregado na Alcance, mas foi ter me tornado amigo do pastor Rafa, que é o pastor da juventude da Alcance. Foi ter saído para jantar com ele, com a esposa. Foi eles terem ido lá em casa. Foi ter a gente ter feito amizade. A gente até se encontrou nas férias já. Nossos filhos brincarem juntos.
Porque o que traz alegria de verdade não é o sucesso, não é a conquista, não é a vitória, mas é ter com quem celebrar cada um desses momentos. E claro que de bandeja vem também o suportar um ao outro. E a gente já enfatizou muito isso aqui, eu quero hoje olhar para esse outro lado. Porque até Elias, tendo tido o grande sucesso da vida dele, queria morrer no dia seguinte, irmão. E aí, o que Deus faz por ele, não é derramar mais unção. Não, então toma aqui, é uma unção triplicada. Pá! E esmagar ele, ia matar ele. Não é, então peraí que eu vou preparar mais uns 900, mais uns 1000 profetas para matar. Não era isso. O que Deus fala para Elias é, vai até a tal cidade, e tem um moleque careca lá, e unge ele para ser profeta no seu lugar. E presta atenção nisso. O homem que estava pedindo para morrer, caminha mais 13 anos sem tocar no assunto. Por quê? Porque Deus deu um dom para ele, o dom da amizade. Agora, ele tinha um cara andando com ele todo lugar que ele ia. Ele tinha um amigo de jornada. Ele viveu mais alguns milagres e para mim o maior de todos é a ascensão. Não é nem o monte, não é o fogo que desceu, é o fogo que subiu, né? Mas ele viveu mais alguns milagres, mas o dom que Deus deu a ele para sustentá-lo nessa jornada foi o dom da amizade. Foi um moleque careca que precisava aprender o ofício, que virou amigo dele. E eles caminharam juntos. Então olha para o careca mais perto, eu estou brincando. Dá um beijo na careca mais perto de você, né? A careca é só um detalhe, meus irmãos. E aí ele vai e vive mais uns 12, 13 anos de ministério. Sem pedir para morrer de novo. E curiosamente, não morre. Você vê a diferença, meus irmãos, do porquê que mesmo a gente vivendo a era mais confortável da história da humanidade, às vezes a gente acha que o mundo está ficando terrível. Não está, os dados provam o contrário. Não está. Irmão, veja o quanto seus pais suavam para te dar um brinquedo 40 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje as crianças, elas têm baús e baús de brinquedo, e você não precisa ser rico para isso não. Apesar de ser caro o brinquedo. A gente desfruta de muito mais conforto, muito mais estabilidade do que antigamente. Hoje pela manhã o pastor Eduardo falou sobre a ansiedade do nosso tempo, e uma vez eu vi um ensaio filosófico sobre a ansiedade, Pondelli falando assim, eu não sei se essa é a geração mais ansiosa da história. É a que a gente registrou por dados, é a mais ansiosa. Mas ele falou, eu não sei se o cara que estava lá, na linha de frente de um destacamento do exército romano, vendo os bárbaros vindo 10 vezes mais numerosos na sua direção, não estavam tão ansiosos também. Você dorme tranquilo. Mas mesmo sendo a geração mais confortável, é a geração que mais sofre do mal da alma, ou dos males da alma. Por quê? Porque é uma geração que anda sozinha. Porque acha que a alegria vai vir no sucesso, vai vir na conquista, vai vir no objeto da sua ambição. E às vezes essa ambição é boa, é legítima, é de Deus. Mas aí não tem com quem compartilhar. Irmãos, a alegria dividida é a alegria multiplicada, não é a alegria diminuída.
Alegria é aquilo que quanto mais você divide, maior ela fica. Mas quando a gente retém, quando a gente não tem com quem compartilhar, é igual comida. Pode ser a peça de picanha de Wagyu Prime no ponto certo. A primeira fatia é maravilhosa. A 10ª já não está tão legal. Se você for para o 5º quilo, você vai estar vomitando. Indigesto. Vai perder o sono, vai suar. Agora, se você tem 5 quilos de picanha Prime de Wagyu, no ponto certo, e você tem 5 amigos e cada um comeu 1 quilo, ainda é bastante. É uma alegria multiplicada. O pastor Humberto disse que ele é amigo, viu? Pode chamar para o churrasco. Célula, meus irmãos. Pequenos grupos. Grupos pequenos. É o lugar onde a gente pode celebrar as nossas vitórias. É o lugar onde o Senhor nos dá o dom da amizade. É onde a gente olha no olho e sente falta e a nossa falta é sentida. É o lugar onde, quando a resposta da nossa oração chega, todo mundo fica feliz. Nós estamos há pelo menos 2 meses orando com a Emily. Emily e o Renan, um casal precioso de amigos que Deus nos deu através da célula. Nós estamos nessa jornada, clamando e buscando a cura da Cida, mãe da Emily, lá em Minas. Ela está em Minas ainda? Ficou lá? Há 2 meses nós temos lembrado, sentido a falta dela na célula. Ela voltou quando? Hoje? Ontem. Fiquei muito feliz de te ver. Mas 2 meses que a gente sente a falta dela na célula. O que você falou, amor? O Renan ficou bem mais feliz, é claro. O menino estava murcho. Chegava na célula, ele nem sentava, ele encostava na parede. Ficava assim. 2 meses sem a esposa, sem a filha. Agora está felizão, ela sorriso de orelha a orelha. Mas a gente sentia falta dela. Mas quando nós tivermos a resposta da cura da Cida, nós vamos nos alegrar juntos também. Porque o dom da amizade é para os filhos de Deus suportarem o peso da unção também. Porque você pode chegar no fim da sua vida e ter conquistado tudo o que você queria. Cargo, status, profissão, carro, casa, férias, casa na praia, chácara, viagens. Tudo. Mas, irmãos, o que faz a gente se alegrar, e ao invés de querer morrer, porque esse é o sentimento de muitos homens e mulheres bem-sucedidos, tá? A taxa dos males da alma, os índices, não são muito diferentes na parcela dos bem-sucedidos se comparado com a gente, que é normal. Estamos na lida, pagando boleto. Quando eu estava no seminário, era comum, todo mês, a notícia de um pastor de uma mega igreja nos Estados Unidos cometendo suicídio. Aí a gente que era de igreja, que estava lá lutando aqui no Brasil, falou, meu Deus do céu, será que a gente vai conseguir pagar o aluguel mês que vem? A gente fala, se ele está se matando, imagine a gente. Mas é porque o isolamento do sucesso matou. Irmão, a alegria, a vitória, precisa ser compartilhada. É assim que se vive o evangelho no reino de Deus. E aí a gente vai para o segundo texto, que muitos consideram o maior milagre de Jesus. Pensa aí você, qual que é o maior milagre que Jesus fez para você? Pensa aí. Olha para o teto assim para dar a impressão de que você está pensando num panorama assim do Novo Testamento. Qual é o maior milagre de Jesus para você?
Alguns afirmam que o maior milagre de Jesus era ter 12 amigos depois dos 30 anos de idade. Que às vezes você está se sentindo sozinho, que a tendência da vida é, saiu da adolescência, veio a agenda, veio a ocupação, a rotina bateu, os relacionamentos esfriam pela falta de tempo, de contato. E aí chega uma hora que você se acostuma, e aí você está sozinho. E aí no dia mal você está sozinho, no dia bom você também está sozinho e parece que tem o mesmo sabor. Insosso. Como diz o curitibano, é paia. Cara, comprei um carro novo, você vai mostrar para quem? Ó, comprei 3 peças de picanha no precinho aqui, ó, tá tinindo. Você quase chama o açougueiro para ir comer na tua casa, porque ele é a única pessoa que sabe que você comprou 3 peças de picanha. A vida vai acontecendo e as amizades vão ficando pelo caminho. E o isolamento vai vir. E aí não tem mais com quem se alegrar, não tem mais com quem se entristecer, não tem mais com quem chorar. Não tem amizade. O dom se perde. Porque não há zelo, intencionalidade. E, meus irmãos, eu sei que a gente precisa amadurecer a nossa ideia de amizade quando a gente transiciona da adolescência para a juventude. Eu acompanhei muitos adolescentes que viraram adultos. Muitos mesmo. Centenas que viveram essa crise. Porque aí, trabalha o dia inteiro, estuda à noite, quase não consegue mais tempo. Aí começa a namorar, aí que as amizades já ficam de lado mesmo. Aí casa, aí tem irmão. Sem muita intencionalidade, isolamento, ele vem assim, atropelando. Ele chuta a porta da tua vida e entra e se instala. E faz você se acostumar, ele te estrangula até você falar, não preciso respirar. Luxo. E aí não tem mais amigo. Só que nesse texto que a gente leu em Marcos 2, o que eu quero destacar, brincadeiras à parte, né, do milagre de Jesus ter 12 amigos, mas é que aquele paralítico, ele só teve um encontro com Jesus porque ele tinha 4 amigos para carregá-lo em sua maca. Irmão, subi no telhado com ele. Quando você vai subir na escada de 3 degraus para trocar uma lâmpada, você espera estar no 3º para pedir a chave de fenda para sua esposa ou para o seu filho, quando você já está lá. Você não sobe com ela na mão. Às vezes, eu sei que às vezes você tem um cinto, você é meio Batman, assim, seu cinto de utilidade, você sobe com o negócio aqui. Mas às vezes você espera estar lá em cima, daí você pede, passa aqui para mim. Irmão, eles carregaram o amigo para o teto. Miraram em Jesus, abriram o buraco no teto, desceram ele até Jesus. E aí a minha pergunta é, você tem amigos que fariam isso por você hoje? Que subiriam ao teto com você nas costas? Viveriam um constrangimento de destelhar a casa de alguém para te levar a um encontro com Jesus. Alguém que te buscaria na sua casa para te levar àquele que pode te libertar da sua paralisia espiritual. Irmãos, e quando eu digo isso, eu estou falando 4 só como um número simbólico da Bíblia. Você pode, né, para mais, para menos, mas não exagera. Porque se você tiver 10 amigos, você já é um popstar. De verdade. 10 amigos, você é pop. Popular da igreja. Mas se tiver 4, 3, 5, 4 amigos, você vai ver como a vida vai ficar mais colorida. E aqui eu quero abrir um parênteses, com muito carinho, falar para a geração daqueles que são mais velhos do que eu. Eu tenho 32 anos, você tem 33 em diante. Escuta o que eu estou te falando.
Eu me preocupo muito com vocês nesse sentido, sabia? Porque é a geração que tem poucos amigos. E se acostumaram a ter poucos ou nenhum amigo. Ou uma distância tão grande de ficar, às vezes, dezenas de anos sem se ver. Ah, não, meu amigo lá da minha juventude. Quando a gente se encontra, é como se a gente tivesse visto ontem. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de amigo que está ali, que sabe que quando você fica paralítico. Que te levaria ao telhado de uma casa para te levar até Jesus. Amigos de jornada. Que celebrariam uma vitória. Que pegaria o cinturão do UFC que você ganhou lá com os 850 profetas dos ídolos e botaria no cinto e falaria assim, vou tirar uma foto. Sabe? Comemorar com você. Mas também aquele que te carregaria, aqueles que te carregariam até Jesus. Irmão, no culto talvez você não consiga fazer esse amigo. Mas na célula, até eu que sou meio esquisito consegui. Na célula a gente consegue. A gente não está forçando ninguém. Tem igrejas que falam assim, não, é a visão, e quem não tiver em célula está fora da visão, e quem não tiver em célula não pode nem servir. Não, você pode. Às vezes não dá. Às vezes a tua rotina hoje, ela é desenhada de uma forma que você não pode. Você trabalha, estuda à noite, trabalha de noite, enfim, não dá. A gente entende. Não é uma crítica, ninguém está te constrangendo a nada, irmão. Mas o que eu quero te dizer é que existe um dom dado por Deus, que é a amizade. Que você só vai conseguir zelar se você for muito intencional, para além do ambiente de culto, você se dedicar a estar ali onde você troca olhar, troca palavras, onde você compartilha o seu coração, ouve o coração compartilhado do outro, onde você chora com os que choram, se alegra com os que se alegram, onde vocês comem à mesa e dão risadas juntos. Irmão, a nossa última célula foi muito engraçada. Eu fui para casa rindo. Que a gente começa ali com a Bíblia aberta e tal. Irmão, a gente terminou a célula teologando sobre o negócio dos aliens abduzirem o Vini Júnior e o Neymar. A gente saiu dando risada um do outro. Foi muito gostoso. E a gente ri e compartilha nossas esquisitices, aqueles pensamentos que você não teria coragem de falar aqui na igreja. Mas na célula, na mesa ali, a gente compartilha. É onde nossas crianças estão crescendo juntas, vivendo um privilégio que poucas crianças dessa geração têm, tá? Eles estão na tela, eles estão no tablet. Quem já assistiu Toy Story 5 sabe, eles são vítimas desse vilão chamado tablet, tela. Mas as nossas crianças estão crescendo fazendo amizade. A gente estava conversando ontem no casamento do Gui e da Thalia, eles casaram ontem de manhã. E aí a Thalita é a irmã mais nova da Rebeca, nossa líder do Ministério Infantil. E ela tem um filhinho, o Israel, de 2 para 3 anos, minha filha tem 5 para 6. E eles sempre estão juntos, foram as duas primeiras crianças da igreja aqui. E eles sempre estão juntos, brincam juntos, gostam muito de brincar um com o outro. E eles discutem às vezes. E é muito engraçado como com 2 e 5 anos eles têm uma certa maturidade para discutir. Porque a Luísa fala, ele para de falar e escuta. Aí ele retruca, a Luísa para de falar e escuta. Falei, às vezes a gente é adulto e não faz isso. Mas é a amizade, a conexão. É vivência. É um dom, é um privilégio que Deus nos dá. E quando a gente fala de célula, encoraja a igreja a viver célula, não é por constrangimento. Você nem precisa se justificar. Mas, irmão, se você estiver chamando alguém para comer na tua casa, em vez de você se preocupar, ai, pastor, é que o meu talher não combina com o prato. Irmão, ninguém vê isso. E se vê, não liga. E se ligar, tem que se arrepender. Ai, pastor, mas é que eu não sei se vai dar para todo mundo. Come menos.
a comida não é o mais importante, ela é um meio para a comunhão. Mas põe mais água no feijão. Faz tempo que de novo essa expressão, né? Põe mais água no feijão que eu estou levando. Leva alguém, sabe? Passa na padaria, compra o frango assado que já ficou seco, porque é o último lá da fila que você não encomendou. Mas come junto. Sabe? Programe-se, seja intencional. Porque depois dos 30, irmão, você não vai acontecer espontaneamente. Ai, nossa, parece que a gente... Não vai acontecer assim. Se não quiser muito, não vai acontecer. Mas aí a vida vem. E há um tempo atrás eu fui a um casamento. E essa é uma experiência que eu tenho bastante. Estar em casamentos. Aconteceu uns 3 sábados seguidos. O William, um amigo de infância, os pais dele, seu Eliseu, dona Marlene, moram 2 quadras da minha casa, 2 quadras e meia. E ele vai tomar café lá e depois ele passa na minha casa. E ele ou vai almoçar lá e vai tomar café na minha casa. Ele, estou indo aí tomar um café. Eu falo, cara, estou saindo para um casamento. Aconteceu uns 3 sábados seguidos isso. É uma experiência que eu tenho bastante. E aí eu estava nesse casamento e os pais da noiva chegaram para mim e para a Camila. Falaram assim, meu Deus, que bom encontrar um rosto conhecido. No casamento da filha. Doeu. Me deu um nó na garganta. Porque eu amo esse casal. Muito queridos. Irmãos na fé de Deus, assim. Mas no casamento da filha, eles não tinham um rosto conhecido. Além da gente. Para se alegrar. E o problema é que a gente tem filho pequeno. A gente precisava ir embora rápido. Acabou a cerimônia e nem jantamos. Irmão, se você vê eu saindo rápido, não é desfeita. Né? É filha pequena. E a gente saiu rápido e aí eles deram aquela murchadinha assim. Casamento da filha, irmão. O que você mais quer é falar, minha filha. Ontem, fazendo um casamento do Gui da Thalia, eu tinha que me concentrar na cor da árvore. Eu falei, nossa, é verde essa árvore. Para não chorar. Porque senão fica aquelas caretas assim, e depois fico fungando. Porque eu vi a Thalita entrando e pensei, 2 dias eu vou fazer isso com as minhas filhas. E aí você não consegue se alegrar. Isso dói, irmão. Talvez você não vá chegar, de fato, pedir para si a morte, como fez Eliseu e alguns outros personagens da Bíblia, mas aí talvez você, no que deveria ser motivo de alegria, vai ficar amargo. Vai ficar topado, entalado aqui. Então, quando a gente encoraja, quando a gente celebra as células, irmão, é porque a gente sabe o testemunho da Genilda, o testemunho do Renan. Renan, que na nossa célula é o mais celuleiro da célula. Ele é o mais celular da célula. Ele está saindo, às vezes, do trabalho 8 horas. A célula começa às 8. Ele fala, gente, estou saindo agora, mas segura aí que eu estou chegando. Vou passar, pegar um pão de queijo e já chego aí. Porque é um meio facilitador. Quando a gente olha para a igreja, vocês verem que eu não estou mentindo. Eu vou ler o texto com vocês. Quando a gente olha para a igreja, a gente fala assim, o que a gente tem que fazer, né? Eu, como pastor há menos tempo, fiz essa pergunta quando fomos chamados a assumir a igreja. O que a gente tem que fazer? Porque as pessoas falam assim, sucesso, quando você crescer. Irmão, depois do dia da posse, o que eu mais recebi foi conselho do que eu tinha que fazer. Um monte de pastor ficou assim, encantado. Não, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E tudo muito bem-vindo, anotei. Pá, beleza, sabedoria, vamos lá. Sem crise com isso. Mas aí eu falei, Senhor, o que eu preciso fazer? Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E na comunhão. No partir do pão e nas orações. 4 fundamentos.
que eles chamavam de doutrina dos apóstolos, hoje nós chamamos de Sagradas Escrituras, na palavra. Pregue a palavra. Alguns de vocês, se não muitos de vocês, estão aqui porque aqui na nossa igreja nós temos pregado a palavra com fidelidade e com paixão. Se tem uma coisa que eu amo fazer, é pregar a palavra. E ai de quem vier aqui não pregar a palavra, eu mordo depois. E na comunhão. Já repararam o quanto nós investimos na comunhão? Sabe qual que é o objetivo do Entre Amigas? Comunhão. Sabe qual é o objetivo do Hub, Homens Uberaba? A sigla que caiu perfeito, ficou uma luva pra gente. Hub é de conexão em inglês. É comunhão. Mentoria de casais. Boa parte é comunhão. Células. Comunhão a partir do pão. A pipoca depois do culto, que já está quase pronta, ou deve estar pronta. Comunhão. Café de boas-vindas. Quem veio no café hoje de manhã tem alguém. Ali, ó, pessoal. Comunhão. Perseveravam na comunhão. Para fazer amizade. Retiro. Eu nem esquento a cabeça. Ai, vamos pagar caro, trazer uma banda top, que daí o pessoal se inscreve. Gente, é comunhão. Passar 2 dias numa chácara lá, acordando e vendo a cara do outro, dando bom dia, sentindo aquele bafinho da manhã, indo dormir tarde. Comunhão. A gente prega a palavra, a gente investe na comunhão, a gente parte o pão e a gente insiste nas orações. Somos uma igreja de oração. E uma vez eu ouvi de um pastor amigo meu. Um outro pastor, não é o pastor João. Que também é um grande amigo meu. Que é o Carlinhos. A sogra dele hoje está aqui com a gente. Mãe da Su. Carlinhos foi um presente de Deus na nossa jornada. Num momento muito pontual da nossa vida, assim, ele se revelou um amigo precioso. E mesmo hoje, eles morando nos Estados Unidos, a gente sente muita falta deles. Meu sonho um dia é trazer o Carlinhos e a Su para pregar aqui. Você quer realizar o sonho do pastor? Dá uma oferta em dólar para a gente conseguir fazer isso. Que não é nem em Miami que eles estão, ou Orlando, que é mais fácil. Eles estão lá no Oregon, né? Em Montana. No Oregon. Estado lá para cima da Califórnia. Longe. Mas uma vez ele disse assim, eu contei de uma situação nossa, que a gente vivia de amizade com alguns amigos muito preciosos. Ele falou assim, cara, isso não é comum. Isso não é natural. Ele falou, zelem por isso. Zelem por isso. Porque a maioria de nós não consegue viver a amizade no ministério. Por isso que muitos pastores estão sozinhos. Igrejas cheias, arrecadação lá em cima, conquista, avanço. Pregam em grandes conferências, mas vão para casa se sentindo sozinhos. Se sentem esgotados pelo sucesso do ministério e pedem para si a morte. Talvez você esteja se sentindo sozinho. Seus problemas acabaram, agora é só ir para a célula. Brincadeiras à parte. Mas a célula pode te facilitar. Mas se não der na célula, não se justifique. Eu entendo. Mas invista na comunhão, no partir do pão. Chame alguém para ir na tua casa. Ai, pastor, é que eu tenho vergonha das minhas cortinas. Irmão, tira as cortinas. Põe a mesa no quintal. Dá um jeito. Se convida para ir na casa de alguém. Mas deixa o Senhor te abençoar com um dom na amizade. Amém?
pode ficar em pé para nós orarmos?